Brasil de Fato nas eleições 2024. Uma visão popular da política brasileira. Vai ser uma campanha muito interessante, polarizada e politizada. Há um ponto negativo nessa história, né? Porque quanto mais a eleição se nacionaliza, mais os problemas locais ficam ofuscados, né? Mas eu diria que o brasileiro já está cansado disso também, né? O bolsonarismo não trouxe nada. Hoje a gente já tem candidaturas mais volumosas, assim, em termos de pesquisas eleitorais. Mas por que a extrema-direita fracassou? 2024 é o primeiro turno de 2026. O segundo turno vai ser a própria eleição de 2026. E eu acho que essa eleição ela é singular, porque ela se dá num quadro de crise. E eu acho que essa eleição vai ser uma grande oportunidade para a gente dar um passo nessa disputa por uma nova maioria social e política no Brasil. Estamos no ar com mais uma edição do podcast 3x4, o seu podcast de política produzido pelo Brasil de Fato. Toda semana a gente traz uma análise dos principais assuntos do Brasil e do mundo. Quem está falando aqui é a Nara Lacerda. Do meu lado, dividindo o comando do 3x4, está o meu colega de redação, jornalista de política do BDF, Igor Carvalho. Olá, companheiro. Olá, Nara Lacerda. Estou empolgado com esta semana e com o programa de hoje, viu? Esse programa é especial pro Igor, viu, gente? Daqui a pouquinho vocês vão saber o motivo. Bom, também com a gente o nosso comentarista fixo, ex-liderança do PT, deputado constituinte, aliás, liderança histórica da esquerda brasileira, vamos colocar os pingos nos is, José Genuíno, que bom revê-lo, companheiro, saudade. Já estava com saudade daqui. A gente também. Igor, e o nosso tema hoje, hein? Olha, Nara Lacerda, começou o processo eleitoral, eu adoro esse período, tá? Nesta sexta-feira, quando estamos indo ao ar, foi dada a largada para as eleições municipais de 2024, que definirá os prefeitos e vereadores dos 5.568 municípios brasileiros. Na última quinta-feira, dia 15, acabou o prazo para que os partidos registrassem suas candidaturas no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Nara Lacerda. Ô Igor, e considerando que é só o início da corrida eleitoral e que as pesquisas indicam cenários imprevisíveis, a gente aqui no 3x4 se propõe a traçar um raio-x das eleições municipais nas capitais do país. Lembrando, gente, essa é a nossa primeira análise de uma série de programas em que a gente vai abordar a corrida eleitoral no decorrer dos próximos meses. Cada episódio vai trazer uma análise das capitais estratégicas e discutir os impactos dessas eleições. Hoje a gente vai focar em Porto Alegre, Rio de Janeiro, Fortaleza, Goiânia e Belém. As escolhas das capitais desse episódio foram feitas a partir de um levantamento do Igor, nosso repórter de política, que já está trabalhando nesse tema há algum tempo aqui no BDF. Inclusive o levantamento completo já está disponível lá no brasildefato.com.br. Nesse primeiro bloco agora a gente vai fazer um panorama geral do cenário, depois do intervalo a gente vai falar dessas capitais. E para ajudar nessa análise, a gente vai conversar com o professor Paulo Nicole Ramires, que é cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bem-vindo ao 3x4, professor, falei o sobrenome certinho? É Nicole, mas eu tô acostumado desde criança, é assim. Paulo Nicole Ramires, obrigada pela presença, professor. Eu agradeço o convite, fico muito honrado, Nara, Igor e José Genuíno, uma figura que, desde que eu sou criança, não querendo dizer que o senhor está velho, mas sempre jovem nas ideias políticas, né? Mas é uma honra, uma realização pessoal estar ao seu lado. Muito obrigado, Nicole. É um homem que ganha mentes e corações. É por aqui. verdade, Exatamente. é verdade. É minha missão. Tá certo. Paulo Genuíno, eu queria começar esse programa. Nós estamos vindo da eleição mais disputada da história recente desse país. Do que vocês estão lendo e vendo por aí, a polarização, ela deve dar o tom desse processo eleitoral agora? Deve ser o principal fator? Olha, a crise que o mundo atravessa e o Brasil faz parte desse mundo.
a última eleição de 2022. A existência de uma direita extremada que procura apostar na destruição, na brutalidade, no negacionismo e na negação de qualquer valor. E reflete um sentimento de correntes da sociedade como consequência da destruição neoliberal. É uma eleição disputadíssima. Meio termo, muro, não tem vez hoje, porque o mundo está polarizado. É guerra, crise climática, pandemia, riscos com a crise social, e eu acho que o Brasil não foge dessa regra. Portanto, nós vamos a uma eleição politizada. 2024 é o primeiro turno de 2026. O segundo turno vai ser a própria eleição de 2026 e o terceiro turno vai ser o segundo turno de 2026. Essa eleição está muito linkada no tema geral da crise, das alternativas para a crise, e as cidades, elas foram o principal palco da destruição do modelo neoliberal. O modelo de políticas públicas, saúde, educação, mobilidade, moradia, segurança, foi elevada ao nível de uma política de destruição. E eu acho que a eleição vai refletir esse clima. É uma eleição que a gente tem que radicalizar na apresentação de alternativa. Não adianta falar da crise, porque a crise fala por si só. Nós temos que apresentar caminhos para resgatar a ideia da esperança, a ideia do sonho, a ideia de que é possível um outro modelo de cidade. Vai ser uma campanha muito interessante, polarizada e politizada. Bom, para essa eleição a gente vai ter uma espécie de terceiro turno, né? A gente já vê tanto o Bolsonaro, que apesar de inelegível, virou cabo eleitoral de muitos candidatos conservadores espalhados pelo Brasil, né? Já o Lula também, né? Ele vai se engajar bastante nessa eleição. Os dois têm, ambos têm muito capital político, né? Resultado da última eleição, e uma influência muito grande sobre os municípios. Há um ponto negativo nessa história, né? Porque quanto mais a eleição se nacionaliza, mais os problemas locais ficam ofuscados, né? Então, as pautas, né, de saneamento básico, segurança, educação, entre outras, acabam sendo deixadas de lado, né? E a gente vê um pouco disso aqui em São Paulo com Pablo Marçal, né? Que basicamente não diz nada com nada. A ideia dele é ser um filhote de Bolsonaro, atacando os candidatos e pouco propondo qualquer iniciativa política louvável, né? Mas apostando justamente nessa polarização, em ser o candidato do Bolsonaro, né? Mas eu diria que o brasileiro já está cansado disso também, né? O bolsonarismo não trouxe nada, né? Enquanto que o governo Lula, nesses 2 anos de governo, a gente já tem um controle maior da inflação, a redução do desemprego, gradativamente, embora lentamente, o salário tenha aumentado ali em média, né? Enfim, isso pesa muito a favor da participação do Lula nessas candidaturas. O Genuíno trouxe aqui para a gente que o meio termo não tem vez. O professor falou também em terceiro turno. E a gente concorda, viu, Genuíno? Mas a gente também tem visto um movimento que desafia um pouco essa percepção. Olha, esse cenário de polarização, ele existe. Mas a gente vê também a manutenção de um poder, vamos dizer assim, idoso aqui no Brasil, que é o poder do Centrão. A gente tem 9 capitais brasileiras, de acordo com os números que o Igor vem estudando e observando, em que o Centrão está à frente. Lá no norte do país, né, Igor, a coisa é geral. Todas as capitais têm os candidatos desse Centrão à frente, né? A alternativa a Lula e Bolsonaro, né, e ao bolsonarismo, seria o Centrão ou não? É porque a gente tem um Centrão que é muito bolsonarista nesse país. O Centrão é a radicalização de um polo da política, pelo lado fisiológico, pelo lado do interesse da corrutela, pelo lado dos interesses privatistas. O Centrão, ele é produto dessa polarização e dessa radicalização. Porque quando a gente falava Centrão na Constituinte, era mais ideológico, era mais político. Um dos seus porta-vozes era o Delfim Neto, que faleceu essa semana. O Centrão agora é a radicalização do fisiologismo da corrutela, do poder local. Portanto, ele vai atuar. E pode ter certeza, ele vai adotar, dependendo das circunstâncias, um discurso pela direita radicalizada, ou se não der esse resultado, ele vai aparecer, particularmente em algumas cidades do Nordeste, com o Lula, com fotografia do Lula. Porque a eleição, ela está polarizada o mundo e o Brasil está vivendo uma encruzilhada.
É a extrema-direita e a esquerda. Por isso que se a esquerda pousar de boazinha, de moderada, ela vai se sair mal na eleição. O desafio é ela apresentar uma proposta alternativa, que é radical porque vai na raiz, mas não pode ser sectária. Ela não pode dar uma de bomocismo, não pode dar uma de moderação, senão ela perde o eleitor. Porque o povo o futuro das pessoas está hipotecado pelo modelo neoliberal. As pessoas estão com medo do futuro. É enchente, é guerra, é roubo. Do celular aqui dessa região até ao roubo da casa. Então tudo está em suspenso. Então acho que é necessário uma proposta muito contundente em relação a dizer que outro modelo de cidade é possível. Nós vamos viabilizar isso, nós vamos fazer esse tipo de coisa. E eu acho que se a gente souber trabalhar, nós vamos legitimar propostas transformadoras. Então, por exemplo, a questão do passe gratuito, a questão do transporte coletivo, a questão do que foi o bilhete único na época da Marta Suplicy, o corredor de ônibus, nós temos que ter propostas ousadas. A mesmice não vai polarizar nem vai ganhar voto nessa eleição. Tem um exemplo no Norte que me chamou a atenção, que é o ex-deputado Marcos Alexandre, que ganhou a prefeitura de 2016, a prefeitura de Rio Branco em 2016, pelo PT. Neste ano, ele trocou o PT pelo MDB para concorrer à prefeitura de Rio Branco. Uma sedução dos partidos do centro aí. Eu notei que muitos candidatos mudaram para a União Brasil e para o MDB na região norte para concorrer à eleição esse ano. O que explica isso, Paulo? Explica porque o Centrão ele tem a seu favor o agronegócio, meios de comunicação, né? E, consequentemente, mais poder aquisitivo, digamos assim, o poder econômico para fazer campanhas, né? O Centrão, como foi bem dito aqui, ele joga conforme a música, né? Ele tem uma ideologia, eu diria até que própria, e quando convém, se encaminha para a extrema-direita, como foi no caso do apoio ao bolsonarismo, e uma parte dele, quando convém também, apoia o governo Lula, discretamente, com a intenção de não ser governo, mas muitas vezes estar no governo para se aproveitar de cargos, secretarias, ministérios e assim por diante, né? Essa é uma marca, né, do Centrão brasileiro. Quem explica muito bem isso, não usando exatamente o termo Centrão, é o Raimundo Faoro, né, num livro chamado Os Donos do Poder. Independentemente de quem está no poder, esse Centrão ele se perpetua com patrimonialismo, ocupando cargos e tirando o maior proveito dos recursos públicos, né? Por isso que eu disse, não interessa muitas vezes ser o governo, mas estar em qualquer governo. A coisa que mais afeta o Centrão nessa eleição foi a medida adotada pelo Flávio Dino, contra a emenda impositiva e a emenda PIX. Porque eles vivem disso. O escoamento do recurso direto. Claro, o escoamento do recurso público, de governar num parlamentarismo orçamentário sem o ônus de ser governo. Essa é a característica desse fenômeno do Centrão. E eu acho que eles vão esticar muito essa corda, vai ter um tensionamento, porque é a sobrevivência deles. Claro, são os pequenos feudos, né? As prefeituras. E outra coisa, isso casa com o modelo eleitoral no Brasil. O modelo eleitoral é uninominal, não é por partido. Então não interessa ao Centrão qual é o partido, interessa o nome, a pessoa, é uninominal, é a figura individual. E há um sentimento do eleitor, não, eu não voto em partido, eu voto em pessoa, é o amigo, é o cara conhecido. Isso despolitiza, isso é produto desse sistema eleitoral brasileiro que nós não conseguimos reformá-lo na Constituinte. Isso explica essa transição, né, do candidato em Rio Branco, né, do PT para o MDB. A gente tem, infelizmente, uma péssima cultura política em que pouco se identifica a ideologia dos partidos. Mesmo porque a maioria deles não tem, dá para contar nos dedos. E olha bem o Rio Branco. Rio Branco era uma experiência de governo do PT, mas ele não nacionalizava a disputa política. O Marcos Alexandre ganhou as duas eleições. É tanto que o Lula perdia a eleição lá e o PT ganhava para governo e para prefeitura. O que acontece? Quando a luta se radicalizou, passaram a motosserra em Rio Branco. Não sobrou nada, nem vereador em Rio Branco o PT elege. Por quê? Porque entrou em jogo a crise e as alternativas para a crise. Aí vem esse cara que muda de partido para ser candidato. Olha, nós estamos gravando esse programa na quinta-feira, meio-dia, então até este momento, Paulo, das 26 capitais brasileiras, em 9 não há uma única candidatura feminina. Isso significa que nessas 9 capitais, Florianópolis, Cuiabá, Fortaleza, São Luís, João Pessoa, Teresina, Rio Branco, Manaus e Macapá, somente homens disputarão a prefeitura local.
Em duas capitais, somente homens brancos, não tem um pardo, não tem um preto, portanto não tem negros, que é São Paulo e Florianópolis. Porém, Paulo, me corrija se eu estiver errado, havia uma sensação nos processos eleitorais de 2020 e 2022 de que nós avançávamos para uma maior participação de mulheres e negros no processo eleitoral. E agora tudo indica que haverá um recuo. Por quê? Bom, hoje é dia 15, né? Ontem Isso. mesmo o Congresso deu anistia aos partidos políticos. Perfeito. Vale lembrar disso. E os partidos políticos estão mais próximos de ganhar anistia pelo descumprimento de cotas raciais e de gênero nas últimas eleições. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que isenta o pagamento de multas por desrespeito das regras eleitorais e ainda cria um refinanciamento de outras dívidas. Então é por isso que não há iniciativa desses próprios partidos, porque eles sabem que vão ser anistiados num futuro breve, né? Isso revela o machismo da sociedade brasileira, o pouco protagonismo que se dá a mulheres, candidaturas negros, e faltam candidaturas de mulheres negras, sobretudo. Então isso é o reforço, né, de um racismo estrutural, como diz o nosso ministro Silvio Almeida, né, ministro dos Direitos Humanos. Isso só fortalece, né, o papel das elites brancas, né, no controle, domínio político, domínio econômico. Então é o racismo brasileiro que se reflete também nos processos eleitorais. Agora, Genuíno, que tipo de mecanismo pode ser aplicado para que isso... Por exemplo, nós deveríamos ter na direção dos partidos também estabelecer cotas obrigatórias para que os partidos passem a ter uma maior participação de mulheres e negros e que eles possam tomar decisões, por exemplo, inclusive sobre as candidaturas. Tem que multar quem não tem que multar, é no dinheiro. Eu acho que o PT já pratica essa representação nos órgãos de direção, mas não basta. Qual o problema? É o sistema eleitoral. Uma pessoa, para ser eleita vereadora ou deputado no Brasil, ele tem que ser conhecido. Para ser conhecido, é barra pesada. Tem que ser experimentado para ser conhecido. Pois né? Aí ele tem que construir uma representação. Por isso que se você tem o sistema de lista, aí a direção bota na lista 30% de mulheres ou 50% de mulheres. Aí resolve. Se não mudar o sistema eleitoral brasileiro, que é uninominal, é um dos poucos sistemas eleitorais do mundo que é uninominal, é personalíssimo, e é tão personalíssimo que a disputa é dentro do próprio partido. O eleitorado petista de São Paulo, você vai disputar nesse eleitorado, você não vai disputar no eleitorado fora desse espectro. Então, o problema central é mudar o sistema eleitoral brasileiro. Essa é a grande reforma política e partidária que nós não fizemos. Pioraram desde a Constituinte, que houve uma batalha dura, muita disputa, derrotas, porque esse sistema aí é oligárquico. A representação no Brasil é oligárquica. Como ela é oligárquica, ela favorece o machismo estrutural, o racismo estrutural, a exclusão das correntes vulneráveis. Eu vou lhe dar um dado que me deixou bem triste, Genuíno. O PT, neste momento que estamos gravando, ele tem 11 candidatos nas capitais brasileiras. 10 brancos e apenas um pardo. Pois é. Mas é consequência, Igor, desse processo político que está apartado de reformas sociais, dos programas de inclusão e de mudanças na configuração política da relação do partido com a sociedade. Esse é o problema. Por exemplo, aqui em São Paulo, a bancada do PT não se renovou, a bancada de vereadores, porque o sistema mantém o status quo. Ele existe para manter o status quo. Esse é o problema. O PT muitas vezes elege um governador, mas quando chega o deputado é minoria. Por quê? Por causa da representação parlamentar não ser com base em lista nem em programa partidário e não tem fidelidade partidária. Esse é o problema. Por isso que tem essa anarquia de escolhas partidárias quando chega na eleição municipal. E na eleição municipal é mais grave porque é o poder da corrutela, é o poder local, é o poder fisiológico, é o poder micro. Aí que tá o problema. É mais do mesmo há 500 e tantos anos aí, né? E a gente falando aqui de desigualdade, tem uma desigualdade que é muito gritante na nossa política, que é a desigualdade econômica, né? Por exemplo, o Igor levantou que os candidatos de esquerda somados
Aqui em São Paulo, né, Igor? No país Brasil inteiro. Olha aí, essa deixa foi ótima para você fazer essa incisão. No Brasil inteiro, todos os candidatos de esquerda, candidatos e candidatas somados e somados, não chegam a 20% do patrimônio de um candidato empresário aqui de São Paulo, conhecido como Pablo Marçal. Todo mundo conhece, né? Pois é, esse cara é multimilionário frente a toda a força da esquerda brasileira. Ele é candidato à prefeitura de São Paulo, divulgou patrimônio de 193 milhões de reais, isso foi divulgado, né? É um marcador importante, professor, de representação de classe nessas eleições, um exemplo do que o Brasil vem perpetuando. Como é que a gente controla um trator financeiro desse? Isso mostra como muitas das campanhas não são representativas, né? Quantos brasileiros são milionários? É uma minoria. E quem se discute mais na mídia hoje? Pablo Marçal, né? Então isso e nas redes sociais. Então isso mostra como, bem apontou o Genuíno, né? A falta de votar no partido, né? E não na pessoa, né? Aliás, se vota na pessoa e não no partido, isso empobrece o debate político, né? De alguma forma. Fortalece também outsiders, né? Aventureiros. A gente já viu isso com Dória, querendo ou não. Vimos aquela garotada do MBL, sim. Zema, e de fato o indivíduo desse, caso se candidate, seja para o legislativo ou para o executivo, ele tem grande dificuldade de articulação política, porque não tem respaldo de partidos, não tem experiência política, e a tendência é o fracasso, né? Por exemplo, o que o MBL fez até hoje em cargos eletivos? Nada, né, de interessante. Né? O Zema, qual a grande transformação que ele fez, mesmo reeleito? Né? A dívida de Minas Gerais não para de aumentar. Sim. Então a gente vê que essa falta de articulação é fruto de uma era das redes sociais, em que a figura, quanto mais patética e espalhafatosa, chama atenção por um lado demagógico. O partido do Pablo Marçal. PRTB. O presidente do PRTB está sofrendo processo criminal, já foi condenado. Mas como o partido não interessa a figura do personagem. Exatamente. Esse é o problema. Eu tenho um recadinho aqui. Se você quer saber mais sobre esse assunto, desigualdade nas eleições, presença feminina, presença de negros, qual é o peso do poder econômico, gente, tem um lugar perfeito para você conseguir informação. Brasildefato.com.br. A nossa cobertura sobre desigualdade política é consistente e antiga. A gente não fala disso só em época de eleição, não. Então vai lá para você se informar ainda mais sobre esse tema. Genuíno, quero começar contigo porque é um otimista quanto mais. Em 2016, a esquerda elegeu apenas o Marcos Alexandre em Rio Branco, já falamos sobre isso aqui. Em 2020, a esquerda elegeu apenas o Edmilson Rodrigues para a Prefeitura de Belém. Para este ano, você está otimista num cenário em que a esquerda consiga avançar nesse número de capitais? 2016 e 2020 foi o auge da ofensiva da extrema-direita e também o fundo do poço da esquerda. Foi uma hegemonia massacrante que foi após a prisão do Lula, foi antes e depois o Lula foi preso. 2016, o ano do golpe, né? Agosto. Olha, 2006, o ano do golpe, demissão, né? A prisão do Lula em 2018. E a onda que se criou no país, contra o vermelho, contra a esquerda, a hegemonia que passava pelos meios de comunicação abertos, né? Rádio, televisão e jornal, e a ofensiva da extrema-direita. Então foi o auge da ofensiva, um auge da dominação e da coação. Hoje o cenário é diferente. Primeiro que teve a vitória do Lula em 2022. Sim. Segundo, há uma crise, não é uma crise de derrota, mas é uma crise de enfraquecimento das posições da extrema-direita. Há um debate sobre essa questão no Brasil e no mundo. Em terceiro lugar, os resultados, mesmo que eu acho que são limitados, moderados demais, do governo Lula nesse ano, quase 2 anos de governo. E eu acho que há um debate que está prosseguindo. Nós estamos vivendo uma nova era. Essa nova era é uma disputa entre a esquerda e a extrema-direita. O centro está morrendo, porque essa crise assassina os ingênuos, derrota os muros e acaba com as ilusões. Nós não vivemos época de ilusões, nós vivemos época de definição. Você tem que dizer o que quer, quais são suas credenciais. E eu acho que essa eleição ela é singular, porque ela se dá num quadro de crise. A crise ela tem dois aspectos. Ou você pode levar a uma desmobilização, ou então você pode transformar a crise
num movimento alternativo para superá-la, que eu acho que é o papel da esquerda. A esquerda não pode, por exemplo, 2016, a esquerda estava na defensiva, escondia até o vermelho. Certo. 2020, aqui em São Paulo, foi um terrível, Sim. porque era um candidato inexpressivo, a gente escondia o broche, não podia fazer campanha em metrô, nem em estação, porque estava numa defensiva total. A gente estava na tática da sobrevivência. Agora, não é da sobrevivência, agora a tática é de uma ofensiva tática, não é de ofensiva estratégica, é de ofensiva tática. E eu acho que essa eleição vai ser uma grande oportunidade para a gente dar um passo nessa disputa por uma nova maioria social e política no Brasil. Paulo, para situar o nosso ouvinte, oferecer subsídios para ele, nós temos hoje um cenário ecoando com o que o Genuíno está falando. O Edmilson é uma candidatura que ainda patina, parece virando o jogo, a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre isso daqui a pouco, lá em Belém. Adriana Arcossi está liderando em Goiânia, Guilherme Boulos aqui em São Paulo, em alguns cenários lidera, mas parece ter a vida encaminhada para um segundo turno. Maria do Rosário em Porto Alegre e o Fábio Novo em Teresina. Vai ser um cenário mais confortável para a esquerda, né? Sim, bem melhor do que 4 anos atrás, quando a gente torcia para alguém de esquerda chegar no segundo turno, né? Hoje a gente já tem candidaturas mais volumosas, assim, em termos de pesquisas eleitorais. Mas por que a extrema-direita fracassou? Porque dentro desse cenário de crise que fala o Genuíno, a solução da extrema-direita são sempre pautas morais que não resolvem absolutamente nada. Do que adianta colocar uma Bíblia na escola, do que adianta reclamar da hipótese absurda e ridícula de um kit gay, né, de amar a pátria, verde e amarelo, isso não muda nada, né? E a esquerda, ao contrário, ela vem com pautas propositivas, né? E que, de fato, tem caminhos para a solução de problemas, né? Essa é a grande diferença. E a reeleição do Lula, o terceiro mandato, já está mostrando isso, né? O preço da carne diminuiu, o preço do combustível hoje é mais regulado pelo Estado, né? Então a população está vendo essa diferença. Tem mais emprego, não que estejam pagando maravilhas, né? Mas tem emprego, coisa que há 4 anos atrás estava todo mundo desesperado por conta da pandemia. Então isso enfraqueceu muito o discurso da extrema-direita. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Você gosta do 3x4 e dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato? Então ajuda a gente a continuar fazendo jornalismo independente e a contar o que a mídia tradicional burguesa não te conta. Acesse apoia.se/Brasil de Fato ou o QR Code na tela e apoie a comunicação popular. Quem apoia leva lembrança, como eu sempre dou o recado, não dá para ficar de fora. E se você também tem um recado aqui pro 3x4, dicas, sugestões, compartilha conosco. Lá no Spotify, logo abaixo da descrição desse episódio tem um espaço para os seus comentários e as nossas redes sociais estão sempre abertas para os ouvintes e as ouvintes do 3x4. Bom, agora que a gente já fez esse panorama geral, vamos partir para o nosso próximo bloco, entrar de vez nas disputas eleitorais, começando por Porto Alegre, Rio de Janeiro, Fortaleza, Goiânia e Belém. Eu lembro a você que até outubro a gente vai falar de novo sobre eleições algumas vezes aqui no nosso podcast e vamos trazer os cenários de outras cidades também. Mas vamos começar. Não se esqueça de acompanhar o 3x4, portanto, até outubro, porque a cobertura das eleições está por aqui. Começamos por Porto Alegre, Igor. Vamos lá. Vai lá, Nara. Bom, Porto Alegre a gente sabe que vem de um desastre ambiental gigantesco, o maior do Brasil, uma situação de desespero no estado do Rio Grande do Sul, 90% do estado embaixo d'água e hoje sofrendo as consequências desse desastre. Na cidade de Porto Alegre, a gente tem a deputada federal e ex-ministra Maria do Rosário, do PT, liderando as pesquisas, superando o prefeito atual, Sebastião Melo, MDB, que é o prefeito das enchentes. Além deles, a gente tem na disputa a ex-deputada Juliana Brizola, do PDT. A memória do eleitor, professor, sobre esse desastre ambiental sobrevive até outubro? Vai ser o grande tema das eleições em Porto Alegre? Eu tenho muitos amigos de Porto Alegre, né? Inclusive, ano passado eu lancei um livro em Porto Alegre, onde estava alagado ali, perto do mercado, né? Um livro que eu entrevistei o Evo Morales, né? Diga-se de passagem. Mas durante as enchentes não se falava, a imprensa nacional não falava quem era o prefeito de Porto Alegre, né? Ele se escondeu literalmente, né? Então isso pesou muito na visão do pessoal de Porto Alegre, né? Fora o descaso, falta de manutenção, ou seja, desleixo na administração pública, né? Ainda mais numa área tão propensa a riscos, né? Como essa área portuária.
Então a Maria do Rosário vem com tudo, né, nessa candidatura, exatamente pelo fracasso do discurso de direita, né? O Rio Grande do Sul acho que chegou no esgotamento, Porto Alegre principalmente, com a visão da extrema-direita. Não levou a lugar nenhum, né? Enfim, e isso fortalece a candidatura da Maria do Rosário. Tanto é que durante as enchentes se falava muito do Eduardo Leite. Até do Lula era elogiado, às vezes criticado, mas o prefeito, que é o Sebastião, né? Sebastião Melo, pouco se ouvia falar, né? No Jornal Nacional, que fez uma cobertura ali na Globo, em Porto Alegre, ele não apareceu nenhuma vez. Então isso mostra que a população se cansou desse político, né? Ele tem um atestado, convenhamos aqui, de incompetência em relação à segurança, né, da cidade. Genuíno, bom falar para quem nos escuta que a última pesquisa divulgada para a Prefeitura de Porto Alegre, Atlas Intel, coloca a Maria do Rosário, candidata do PT, com 34,1%, liderando, portanto, a corrida eleitoral lá, seguida pelo atual prefeito, Sebastião Melo, que é do MDB, que está com 30,7%, e em terceiro está a Juliana Brizola, do PDT, com 12%. É um cenário confortável e como se o Genuíno fosse o coordenador da campanha da Maria do Rosário, o episódio das enchentes, ele seria o principal tema que você traria para a eleição? Depende de como colocar. Primeiro, a gente devia colocar o modelo de gestão do PT por várias experiências em Porto Alegre que não teve o desastre com enchente como agora. Segundo, as medidas preventivas que a administração do PT tomou em relação à proteção de Porto Alegre. Isso dá para fazer esse resgate. Segundo, mostrar que Porto Alegre foi uma experiência modelo de negação de todas as políticas sociais e políticas públicas de defesa da cidadania. Eles, inclusive, encerraram o projeto do PT em Porto Alegre, fazendo uma espécie de arraso geral. Veio com o final com o candidato do PDT, depois veio o Fogaça, depois veio o MDB e agora chegou nesse Sebastião Melo. Foi a destruição. Como eles destruíram a experiência do PT em Porto Alegre, olha o que deu. Eu acho que a gente pode fazer esse resgate e mostrar as responsabilidades. Aí é que nós temos que politizar a discussão das enchentes. Não adianta falar em colapso climático, aquecimento global. Nós temos que falar quem. A mão de quem produziu aquele desastre. O que podia ter sido evitado? As plataformas, as bocas de... As bombas. As bombas que não funcionaram. Aí mostra como o prefeito foi responsável, né? Foi negligente e colocou em risco a vida das pessoas. Claro. Se a gente fizer um debate politizado sobre a reconstrução de Porto Alegre, que vai enfrentar a especulação imobiliária, claro, que é violenta naquela cidade, e que tem que enfrentar um drama de desabrigados, sim, um movimento de ocupação o drama do desabrigado, os problemas que acontecem no Estado, nós vamos ter a oportunidade de discutir um modelo de cidade para o Rio Grande do Sul. Não é só Porto Alegre, é um modelo de cidade. Se a gente apresentar esse modelo na campanha eleitoral, a gente ganha essa eleição e inicia um novo ciclo da experiência do PT para governar Porto Alegre. Paulo, queria falar contigo um pouquinho sobre o cenário no Rio de Janeiro, né? Nós temos ali o atual prefeito, Eduardo Paes, do PSD, lidera com uma absoluta tranquilidade. A última pesquisa do Instituto Futuro Inteligência coloca o Eduardo Paes na liderança com 61,2%, seguido pelo Alexandre Ramage, do PL, que tem 9,9%. Em terceiro está Tarcísio Mota, professor da rede pública lá do Rio de Janeiro, com 5%, candidato do PSOL. Tem um episódio que é a gravação que o Ramage fez quando ainda era diretor ele era diretor-geral da ABIN durante o governo de Jair Bolsonaro, e ele gravou uma reunião com Jair Bolsonaro e duas advogadas do Flávio Bolsonaro para tratar da defesa do Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, quando este era deputado no Rio de Janeiro. Criou ali um constrangimento em relação à candidatura do Ramage, mas o Bolsonaro optou por manter a candidatura do ex-diretor da ABIN.
A conversa era sobre a investigação da Receita Federal contra Flávio Bolsonaro e foi gravada em agosto de 2020, um mês depois da prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor suspeito de operar um esquema de rachadinha no gabinete do filho do então presidente, quando ele era deputado estadual do Rio. Estavam na sala o ex-presidente Jair Bolsonaro, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, que fez a gravação com o telefone no bolso. Só que esse cenário de quase derrota fez com que o Bolsonaro abandonasse a candidatura ali no Rio. Você vê ainda alguma chance para o Ramagem sequer incomodar o Eduardo Paes? Você consegue vislumbrar depois desse episódio da gravação o Bolsonaro entrando na campanha do Ramagem? O Ramagem já é, os índices que ele tem, o sintoma do colapso do bolsonarismo no Rio de Janeiro, né? Aliás, o Rio de Janeiro viveu a idade das trevas da política brasileira, né? Enfim, elegendo governadores terríveis, assim como também prefeitos. E o Eduardo Paes, com o apoio do Lula, né, diga-se de passagem, certamente vai ganhar de lavada no primeiro turno. Uma das raras situações em que isso acontece nas capitais, né, diga-se de passagem. E o PSOL ainda é um partido em crescimento no Rio de Janeiro, né, enfim, ainda depende de muita experiência política, partidária, para conseguir alavancar o nome do Tarcísio, que é uma figura muito importante, né, para o Rio de Janeiro. Mas o Eduardo Paes ganhou, ou ganhará certamente por descarte, né? Ou seja, quem é mais conhecido é ele, já foi prefeito, vai se reeleger mais uma vez, e o Ramagem pesa contra ele o bolsonarismo. E o bolsonarismo foi muito caro para o Rio de Janeiro, né? Seja pela crise econômica, pela matança, né, policial, apoiada, né, declaradamente pelo bolsonarismo no estado, na cidade especialmente. Então, o esgotamento do bolsonarismo no Rio de Janeiro é demonstrado com essa pesquisa, 9%. Se é que o Ramagem chegue a algum lugar depois disso, ninguém vai lembrar dele certamente. O Genuíno, agora o Eduardo Paes tem esse apoio do Lula, mas é um apoio não tão oficial. Por exemplo, o PT não está concorrendo junto com o Paes ali na vice, né, da prefeitura. Eu queria conversar um pouquinho com você pela sua experiência, inclusive. Bom, primeiro, dá para o Paes ficar confortável sem esse apoio mais oficial do Lula? E segundo, o que é que explica o sucesso dessa persona? Porque realmente ele é um personagem para a cidade do Rio de Janeiro e para o carioca, né? Ele é um personagem e ele ascendeu a essa condição no momento em que eu fui vítima da radicalidade dele como deputado federal. Portanto, eu quero distância desta candidatura, eu quero distância. Eu sou minoria no caso do Rio. O PT vai apoiar o Paes, o Lula está apoiando o Paes, sem problema. Agora, eu acho que devia apoiar, um dos objetivos dessa eleição é a gente construir um polo de esquerda. No primeiro turno, principalmente. Eu acho que no Rio a gente devia apoiar o Tarcísio Mota numa aliança com o PSOL. Eu acho que o eleitorado petista vai se dividir. Uma parte vai votar no Paes e outra parte vai votar no Tarcísio Mota. Sim. Eu preferi esse caminho. Porque um dos objetivos da campanha eleitoral é fortalecer um polo à esquerda. Eu não estou negando a frente ampla, mas eu tenho que construir um polo à esquerda dentro da frente ampla. Olha o dilema que o Lula enfrenta no Congresso. Sim. Porque eu não tenho um polo de esquerda que tensione, que enfrente, que polarize. Eu defendo esse caminho, mas no Rio de Janeiro acho que a tendência vai ser o apoio ao Paes. E foi uma negociação mal encaminhada. Sim. Porque se a gente tivesse tensionado, o PT podia ter a vice do Eduardo Paes. Então o Eduardo Paes está muito à vontade com essa política do bom mocismo dele, de se relacionar com todo mundo. Eu conheço bem essa figura, é uma figura competente, foi deputado federal, era os jovens deputados federais do antigo PSDB, era a bancada jovem da criminalização do PT, da CPI dos anões, da CPI contra o mensalão. Eu vivi esse cenário. Como eu vivi esse cenário, eu não estou disputando, não estou na presidência do PT, como eu já tive, portanto eu tenho a oportunidade de dizer que não faço campanha para o atual prefeito do Rio de Janeiro. Eu prefiro fazer campanha para o Tarcísio Mota. Tá certo. Paulo, em Fortaleza nós temos um cenário de empate técnico entre o atual prefeito, o Sarto, do PDT, o Evandro Leitão, do PT, candidato do PT, e o capitão Wagner,
Sim. que talvez seja aí para quem não está tão acostumado com a política local, é o Celso Russomano. É a extrema-direita que ele não quer. É isso, nós vamos chegar aí. Mas é extrema-direita. Mas ele sempre chega ali muito bem cotado e perde a eleição no final. Sim. Nós temos algumas perguntas para a eleição de Fortaleza. Há uma crise no cirismo no PDT, rompeu com o irmão, e isso parece ter impactado a candidatura do Sarto, né? Porque embora haja um empate técnico entre os três, ele aparece em terceiro. Nós temos o capitão Wagner, que depois de 2 eleições extremamente bolsonarista, nessa ele optou por tentar afastar a figura do Bolsonaro, que acabou apoiando o André Fernandes, deputado federal André Fernandes, do PL. E nós temos também essa mística do PT ali do Ceará de viradas, que o Evandro Leitão tenta desafiar agora. Ele estava muito atrás na pesquisa, né, Genuíno? E agora já aparece em primeiro no empate técnico. O que aconteceu com o governador Eumano, que saiu lá de 3% e aconteceu com o Camilo também, né? Também. O que você espera mais desses cenários? O que pode acontecer nessa disputa acirradíssima de Fortaleza? Eu vejo que o Ceará como um todo, né, passou por um processo de crise das esquerdas por conta do posicionamento do Ciro Gomes em 2018, que resolveu não apoiar o candidato Haddad, né? Foi para Paris, a gente lembra dessa história. Sim. E resolveu, em termos, né, incorporar parte da crítica da extrema-direita contra o PT. Então isso desgastou muito a imagem do Ciro no Estado, gerou uma briga com o próprio irmão, que hoje está mais próximo do governo federal, né? Enfim. Ele foi PSB, né, inclusive, né? Exatamente, né? Então isso desgastou, né, a imagem da esquerda, e o PT entra como uma frente de esquerda, né, nesse vácuo deixado pelo Ciro Gomes, né? E o que aconteceu com o Ciro Gomes a gente viu na última eleição, né? Ficou com um número reduzidíssimo de votos, teria sido estrategicamente inteligente, né, do ponto de vista político, ser o vice do Haddad, ou ele candidato e o Haddad vice, né? Mas o PDT ali do Ciro acabou entrando no ostracismo político, né, por conta desse posicionamento. Isso tem um peso, né? Sim. E a política é terrível, né? As eleições são terríveis, porque quem ganha hoje será cobrado no futuro, né? A urna pune. A urna pune, né? Os seus posicionamentos têm um peso tremendo, né? E é isso que está acontecendo, né? Agora o PT, aliás, a candidatura do petista tem alavancado, muita influência do Lula também, mostrando como o Lula é uma força muito influente dentro do Nordeste como um todo, né? Esse ponto é interessante, né? Porque mostra realmente essa influência do Lula, Exato. que pra gente é meio óbvia, né, Igor? Mas é interessante ver em 2024 como ela ainda tem Agora tem uma particularidade um trem em Fortaleza, carregando, viu? né? Fortaleza é uma cidade pela esquerda. Não é por acaso que teve 2 prefeitas de esquerda mulheres. Verdade. Em 85 a Maria Luísa e depois 2 vezes a Luziane. E a Luziane é uma força em Fortaleza. Deputada federal Luziane Lins, né? Exatamente, Luziane. Fortaleza tem eu costumo dizer que Fortaleza não é porque eu morei lá, mas Fortaleza é feminista. É uma cidade que adota as teses progressistas no sentido geral. E eu acho que a campanha em Fortaleza, o PT tem uma base sólida em Fortaleza. Essa base do PT em Fortaleza é dirigida pela Luziane. A Luziane tem que ter um papel protagonista em Fortaleza, é mais ou menos como a Marta aqui em São Paulo. É fundamental que ela entre na campanha do Evandro, é fundamental o papel que ela tem em Fortaleza, tanto que ela é eleita deputada federal basicamente em Fortaleza e não no Estado. Sim. Por outro lado, eu acho que a disputa em Fortaleza está muito sofisticada politicamente, porque você tem uma extrema-direita que se afasta do Bolsonaro, mas você tem uma centro-direita, que é a candidatura do Sato, que é o atual prefeito, e você tem uma articulação pela esquerda. Mas também você tem uma aliança do PT com o PSOL. Eu não sei como é que isso vai se dar com o Evandro, porque o Evandro tem um perfil, eu conheço o perfil dele porque ele veio de outro tronco, de uma outra formação. Ele não veio daquela formação do PT raiz, ele veio de uma outra formação, ele entrou no PT. É preciso ver como ele vai assumir, porque o perfil do candidato tem muito a ver com a relação que ele tem com o eleitor. Claro. Não é só porque ele está com a legenda PT. Então, ele vai ter que fazer uma campanha militante, uma campanha popular, uma campanha na periferia, uma campanha de gostar de abraçar o povo, uma campanha que o PT construiu em Fortaleza, uma campanha muito popular e muito radicalizada e muito militante.
Foi assim a Maria Luísa, foi assim a Luziane. A Luziane derrotou um candidato do PCdoB, um candidato que era senador do PCdoB, entendeu? Quando ela foi candidata à prefeitura de Fortaleza. A Luziane É um símbolo, né? Só É um símbolo. dizer, a Luziane chegou a disputar as prévias esse ano com o Evandro Leitão. O Evandro Leitão levou as prévias do PT. A eleição em Fortaleza depende de duas figuras, da influência do Lula e da influência do Camilo. Não é mais dos Gomes. Os Gomes atravessam a decadência em Fortaleza, os Gomes. Por causa da briga e também porque esses bateu no teto. Agora, o Camilo é uma liderança forte e o Lula é uma liderança forte. Agora, transferência não resolve Fortaleza. Eu insisto, tem que ser Na campanha, raça e na rua. na raça, Sim. na rua. Fortaleza tem essa característica de campanha. Eu fiz campanha lá para Maria Luísa em 85 e vi como é que ela saiu lá de trás e ganha a eleição com aquela famosa música Maria Maria do Milton Nascimento. Milton Nascimento. Mas vamos correr, porque a gente tem vambora. um compromisso de falar de todas as regiões nesse primeiro programa. Eu quero ir lá para Belém, Igor, para o norte do país, no Pará. O atual prefeito Edmilson Rodrigues do PSOL parece que recuperou terreno, está tecnicamente empatado com o deputado estadual Igor Normando, Meu do xará. MDB, o xará do Igor. O que é que explica, professor, essa virada nas pesquisas em Belém? Até porque um levantamento feito pelo Instituto Destaque mostrou que 82% da população de Belém desaprovam a gestão do candidato do PSOL e ele deu essa virada aí. O que acontece? Eu diria que é memória histórica, né? O estado do Pará como um todo é um dos estados que tem os maiores índices de desigualdade, Sim. falta de saneamento e, querendo ou não, os governos de esquerda por lá sempre tiveram a preocupação com as causas sociais. Então, e também olhando o descarte também, né? Os outros candidatos atrelados aos conservadores, a Bolsonaro, então a memória do eleitor acaba sendo atraída por quem fez algo, né? De mais positivo para a população, né? E o Edmilson do PSOL é um desses raros casos, né, de sucesso do PSOL como prefeito. Agiu bastante em nome da população mais pobre, periférica, né? Enfim. Então esse eleitor ele tem um peso muito grande, né? E quando escutado ele permite essa alavancagem ali do candidato Edmilson Rodrigues. Legal. Bom, lembrar que quem está saindo, quem está perdendo, isso é muito importante, perde uma figura absolutamente bizarra da política brasileira, que é o deputado federal Éder Mauro, do Sim. PL, está Agora, sendo derrotado. olha bem, eu vivi duas experiências de cidades que, por um fator, levou a desastre eleitoral. Que foi a Maria Luísa em Fortaleza, quando a gestão teve a crise do lixo, e o que afetou o Edmilson foi a crise do lixo em Belém. A crise do lixo gerou uma sensação de insegurança, de falta de cuidado com a cidade. As outras áreas do governo dele estão indo muito bem. Agora, o Edmilson é um cara que tem raiz em Belém e ele é um grande político como militante. Eu acho que ele vai para o segundo turno. Eu acho que ele vai. E o MDB, que está com a candidatura, eu acho que tem que fazer um movimento para que ele suba e esvazie o MDB e fazer a disputa, porque lá tem uma direita truculenta. Uma direita pior do que Bolsonaro, que é aquele deputado federal que faz espetáculo fascista na Câmara dos Deputados. Perfeito. Vamos pro meu Goiás, Igor. Vamos pro Goiás de pro meu Nara Goiás, Lacerda. Essa semana, a Adriana Arcossi, candidata do PT, assumiu a liderança, pesquisa da Atlas Intel, a coloca em primeiro lugar. Muito próximo a ela está o senador Vanderlan Cardoso, do PSD. Distante, que é apoiado pelo governador Ronaldo Caiado. Distante está Fred Nascimento, ex-deputado estadual do PL, que é o candidato do Jair Bolsonaro em Goiânia. A minha pergunta, genuína, é o seguinte: alguns meses atrás, quem liderava com alguma tranquilidade era o deputado federal Gustavo Gayer, do PL, bolsonarista de primeira fileira. Rasgado. De primeira fileira. Jair Bolsonaro considerou que o cargo era menor para uma figura nacional como Gustavo Gayer e quer prepará-lo para disputar o governo de Goiás em 2026 e tirou Gustavo Gayer da disputa em Goiânia, colocando um nome que não é tão conhecido, que é o do Fred, que aparece muito mal nas últimas pesquisas. O Bolsonaro achou que poderia eleger um poste? O Bolsonaro errou nesse passo aí, José Genuíno? Não,
Eu acho que ele fez a opção pela direita. O Caiado é a direita mais antiga do que Bolsonaro. Sim. O Caiado representa uma hegemonia. Você acha que ele limpou o caminho para o candidato do Caiado, é isso? Não tem a menor dúvida. Eles têm uma aliança enquanto direita tradicional e a nova direita representada por Bolsonaro. Eu acho que Goiânia vai ser uma das eleições mais difíceis para a gente enfrentar, porque tem uma hegemonia do pensamento conservador de direita representado pelo governador. O MDB representava uma alternativa ao centro, mas o prefeito, né, o Iris Rezende, faleceu. O outro candidato que faleceu de Covid aqui em São Paulo, né, que era uma liderança em ascensão, eu acho que ali nós temos um resgate da liderança do Darcy Arcosi, que foi prefeito de Goiânia, e o papel da Adriana, né? Adriana Corsi, Adriana, ela é muito capaz, ela é muito ativa. Eu acho que vai ser uma eleição duríssima, mas ela tem chance. Porque como eles estão divididos, do centro com a direita, é possível que no segundo turno a gente possa ganhar a eleição em Goiânia. Porque no estado é barra pesada com o que representa a direita do Caiado. É bom lembrar, Caiado, pessoal, na eleição de 89, ele puxou uma pauta de extrema-direita em torno da questão da reforma agrária, segurança, de ataque ao PT, de ataque ao Lula e por aí afora. Ali no Centro-Oeste, a dobradinha Goiás, Distrito Federal, tem uns nomes que foram perdidos mesmo, uns nomes muito clássicos, né? Mas a Adriana Corsi, ela também tem um sobrenome, de certa maneira, conhecido, né, Genuíno? Ela é filha do Davi Corsi, que governou Goiânia na década de 1990, começou a liderar a corrida eleitoral agora nessa semana. A pesquisa da Futura Inteligência, que foi divulgada na terça-feira, coloca ela em primeiro lugar. Falar um pouquinho com o professor, a gente já está indo para a finalização da nossa conversa, infelizmente, mas, professor Paulo, falando sobre Goiânia, a Corsi pode ser uma grande surpresa desse ano, como o Genuíno trouxe? Sem dúvida, ainda mais por ser Goiânia, que é uma das capitais brasileiras do conservadorismo, né? Um feito, né? Pois é um feito enorme, o que vai mostrando que o bolsonarismo está se esgotando, né? Uhum. É o fim da noite de um sonho de verão, literalmente, porque, de fato, essas candidaturas, quando eleitas bolsonaristas, não trouxeram nenhuma grande novidade, né? Como eu falei agora há pouco, né? Andar de verde e amarelo não muda a realidade econômica, né? E então a candidatura da Corsi já é um sintoma de que o bolsonarismo está em decadência. E eu diria mais, né? Talvez o tiro saia pela culatra, tanto que eles gostam de bala, né? Mas o tiro sai pela culatra nessas eleições, porque o PL, os bolsonaristas podem ter uma redução no tamanho dos cargos, tamanho do partido Sim. dentro das prefeituras. Os dados estão mostrando isso. Claro, claro. Só uma informação solta, assim, Nara Lacerda, que Goiânia tem o candidato à capital, candidato à prefeitura de capital mais rico do país. É verdade. O empresário Sandro Mabel, que declarou 313 milhões de reais de Ganhou do patrimônio. Marçal. Lembra Ganhou da do Marçal. CPI da aviação? Mabel mandava biscoito para os repórteres Mandava. que estavam lá sem Aliás, almoçar na no CPI. plenário, quando a gente chegava às 10 horas da noite, em sessão do plenário, ele levava biscoito. Sacos e Saco sacos da de Mabel. rosquinha. Já que eles estão falando, o Sandro Mabel é empresário, era, né? Agora pertence a outro grupo, foi vendido em 2011, mas ele é da família que fundou na década de 50 os biscoitos Mabel. E a gente ganhou muito biscoito ali naquele congresso, né, Genuíno? Biscoito podia, professor, porque né, não era um preço muito alto e a gente tava ali morrendo de fome. Bom, encerrando essa primeira análise do podcast 3x4 sobre as eleições municipais deste ano, fica com a gente porque até outubro tem mais e vai lá no brasildefato.com.br porque lá tem muito mais. E agora a gente vai falar sobre arte e cultura. Todas as semanas a gente convida os nossos convidados a falarem sobre o que eles têm visto e o que eles recomendam de arte e de cultura pra gente, pros nossos ouvintes e pras nossas ouvintes. Então vou começar por você, companheiro Genuíno. O que você trouxe pra gente hoje? Olha, eu entrei numa agenda muito pesada. E essa agenda muito pesada, eu acabei me concentrando em leituras na área da segurança pública em função desses seminários que eu estou participando e desses debates todos que eu estou participando. E é claro que nesse ponto, a minha contribuição é uma contribuição antiga, mas representa muito, e vale a pena lembrar as pessoas conhecerem, foi o projeto de segurança pública que nós elaboramos por Lula em 2002 e que foi esquecido
no Lula 1, 2 e agora também no Lula 3. E o problema da segurança está batendo na nossa porta e a gente tem que ter alternativa. E esse é muito interessante porque essa elaboração está também com o fuzil, né? A religião e o fuzil do Bruno Paes Manso. Ele esteve aqui conosco, que eu acho que faz parte. Como eu trabalhei muito com esse tema na conferência que eu participei em Brasília, eu trouxe essa indicação. A fé e o fuzil, só corrigindo aqui. Crime e religião no Brasil do século XXI. Essa foi a recomendação do nosso querido. É muito bom. A gente conversou com o Bruno Paes Manso aqui. E essa recomendação é sempre válida. Agradeço, companheiro Genuíno. E você, professor Paulo? Olha, eu tomo a liberdade de divulgar um livro que eu publiquei ano passado. Peço licença, né? Por favor. Ele se chama O Golpe de 2019 na Bolívia, Imperialismo contra Evo Morales. No início de 2022, eu fui até a casa de Evo Morales, né? Segundo ele, eu fui o primeiro estrangeiro a visitá-lo para fazer uma entrevista. E eu conto um pouco da história do golpe de 2019. Quem lê um pouco essa história vai se lembrar muito da situação hoje na Venezuela, né? A extrema-direita conspirando, dizendo que o processo eleitoral não é idôneo, pressões internacionais atrás de matéria-prima, no caso do petróleo da Venezuela, no caso da Bolívia é o lítio ainda, Sim. Enfim, então esse livro vai ganhar uma versão esse ano em espanhol, a pedido do próprio Evo Morales, né? Através do MAS, né? Que é o Partido Movimento hasta el Socialismo, né? Enfim, então fica aqui o convite. Qual editora? Editora Coragem, que é de Porto Alegre, né? Diga-se de passagem. Aproveita e recomendo ao Evo Morales que ele se acerte com o ASP, porque a briga entre os dois pode levar a perder aquele governo lá. Semana passada eu conversei com uma assessora do Evo e ela me disse que foi uma tentativa de autogolpe, né? Olha só, para tentar vencer as eleições. Agradeço também pela presença aqui mais uma vez, viu? Estou à disposição. E a gente vai sempre te receber. A gente morre de saudade, Genuíno. Hoje, no 3x4, a gente teve também o prazer de conversar com o professor Paulo Nicoli Ramires, que é cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Obrigada demais, professor. Que programa interessantíssimo. Uma aula dos dois. Obrigada, viu? Eu agradeço. É uma honra aqui, ainda mais com o Genuíno aqui do meu lado, né? Que é isso, companheiro? Eu sou um militante de base agora. Eu não quero estética, nem ostentação, nem cargo, nem microfone. Genuíno agora é o nosso astro pop, porque todo mundo ama esse camarada aqui no 3x4 e quem escuta também adora. Vamos finalizar nosso programa, Igor Carvalho, valeu demais pela presença. Valeu, Nara Lacerda, sensacional. Eu ficaria 2 dias aqui conversando com vocês 3 sobre eleições. E você que está nos ouvindo, quer saber mais sobre esse assunto e sobre todos os outros assuntos do Brasil e do mundo, vai lá no brasildefato.com.br. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. A direção é de Camila Salmásio. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley e José Genuíno. Produção e roteiro, Letícia Holanda. Trilha sonora original, Alejandra Luciani. Edição e sonorização, Lua Gattinone. Direção de fotografia, Vitor Shimomura. Identidade visual, Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio e TV é da Monize Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. Até semana que vem.